eu tenho que optar por duas coisas: eu vou sofrer ou eu vou aprender. Hebreus capítulo 12, o autor nos mostra uma grande verdade. Eu queria ler para vocês. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele que, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E ele continua dizendo algumas coisas importantes, dizendo que Jesus suportou todas as coisas e que nós não devemos desanimar. A primeira coisa é que a vida cristã é um percurso pedagógico. Nós temos que entender que estamos passando por aqui para aprender alguma coisa. Só que quando não aprendemos, não estamos disponíveis para aprender, nós vamos sofrer através das indagações, das perguntas, dos porquês, dos praquês e das explicações teológicas que vamos arrumar para coisas que não conseguimos explicar. Nós temos que entender que também há um mistério. O mistério tem que ser respeitado. E aí, nós temos duas coisas para decidir, entre a esperança e a expectativa. A palavra de Deus diz, aqui em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Há duas coisas importantes aqui que nós temos que entender. Entre a esperança e a expectativa, nós temos que definir qual das duas que nós vamos querer. A esperança é aquilo que nos foi prometido. A expectativa é aquilo que nós desejamos. Então, entre aprender e sofrer, eu também tenho que decidir se eu vou viver na esperança ou se eu vou viver na expectativa. E aí eu tenho que entender que a fé não é para que eu conquiste alguma coisa, não é para que eu conquiste o que eu quero. Essa fé pregada, afirmada e fora, com palavras positivas, com jargões, parecendo macumba evangélica, essa fé ela não funciona dentro da Bíblia. A fé cristã, ela não existe para conquistar alguma coisa. A fé cristã não existe para adquirir aquilo que eu quero. Uma fé positiva, uma fé prática. Não, a fé cristã é para querer aquilo que Deus quer para mim. A fé cristã é para viver a vontade de Deus na minha vida, independente de qual ela seja. Eu quero a vontade de Deus. E o percurso da vida, sendo pedagógico, eu tenho que optar entre aprender ou sofrer, porque a fé vai me dar suporte para que eu possa andar nessa vida, viver essa vida, aprendendo e me alegrando com Deus. Então, a primeira coisa é que a gente tem que entender que esse texto está dizendo aqui que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são as testemunhas ou as pessoas que tiveram fé. Quer saber quem teve fé? Capítulo 11 diz quem teve fé. Todos do capítulo 11 que tiveram fé morreram. Todos do capítulo 11 que tiveram fé padeceram de forma terrível. Tem textos, versículos aqui que diz que alguns foram cortados ao meio. E eu fico imaginando, de forma cômica até, imaginando eu correndo no estádio, ou você correndo no estádio, e as pessoas que estão nos assistindo, algumas sem poder falar, balançando o braço, porque não tem cabeça, porque perdeu a cabeça, cortaram a cabeça dele, cortaram o braço dele, uma cena meio Walking Dead, mas com certeza uma realidade. Essas testemunhas que o texto fala, está falando daquelas testemunhas do capítulo 11, pessoas que tiveram fé e que alcançaram o que Deus quis, mas sofreram, padeceram, morreram, alguns foram cortados ao meio, perderam filhos, perderam os maridos, perderam esposos, mas pela fé continuaram. Então eu queria te mostrar alguma coisa aqui para você aprender e hoje deixar para você essa mensagem. Primeira coisa, que a proposta de Deus
não é nos dar aquilo que nós queremos. A proposta de Deus é sempre nos transformar. Lembre-se disso, Deus quer nos transformar. A vida cristã é um percurso pedagógico, então Deus quer nos transformar. Deus quer transformar você. O que você está passando? Está passando uma luta? Eu estou passando uma luta, estou passando uma dificuldade, estou passando por um período difícil. Deus está querendo me transformar. Não, Deus não está nessa coisa, Deus está provocando isso. Não, mas Ele quer que eu seja transformado através disso. Essa é uma realidade que eu não posso perder. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto está dizendo que eu não posso perder de vista aquilo que Deus quer para mim. E o texto diz que eu tenho que me livrar de tudo que me atrapalha. Eu tenho que me livrar de tudo aquilo que me impede, tudo aquilo que me agarra no chão. Eu tenho que me livrar para percorrer aquilo que Ele tem para mim. A segunda coisa, que é a proposta de Deus, é que eu nunca desista. Para que é a fé? A fé é para que eu não desista. A fé não é para que eu conquiste aquilo que eu quero, a cura que eu quero, a bênção que eu quero, o status que eu quero. Não, a fé é para que eu não desista, a fé é para que eu seja transformado e a fé é para que eu não desista. O texto diz que nós devemos correr com perseverança a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus. Olhando para Jesus, de olho em Jesus, nós vamos ver o que Ele suportou, nós vamos ver o que Ele passou. Nós somos agora, os nossos olhos se abrem para perceber isso, o que Jesus passou para que a nossa fé também não nos deixe desistir. E a outra coisa é que a proposta de Deus é para que eu tenha paciência. É interessante o quanto isso é difícil, né? No momento difícil da vida, no momento da luta, no momento da dor intensa, das lágrimas, onde você chora sozinho, onde seu coração se derrete, ter paciência. Poxa vida, isso é difícil, ter paciência. Mas é isso que é proposto para aqueles que têm fé. Ou você vai aprender ou você vai sofrer. E o texto diz aqui, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos? Deus está dirigindo a você uma palavra de ânimo, dizendo, olha, não desista, pelo contrário, tenha paciência, aceite. Agora está difícil, a disciplina tem hora que é difícil, não é na hora que chega o diagnóstico, na hora que chega a luta, na hora que chega a dificuldade, aquela notícia ruim, aquele problema no casamento, aquele problema financeiro, e você diz, puxa vida, eu não vou aguentar. E aí Deus chega com a proposta e diz, tenha paciência. Tenha paciência. E aí eu queria fechar e deixar com você isso. Primeiro, é que Deus quer te transformar. Tudo que você está passando é para te transformar. Outra coisa é para que você não desista. A fé é para que você não desista. A fé é para que você seja transformado. E a fé é para que você tenha paciência. A fé não é para que você conquiste aquilo que você quer. A fé é para que você seja transformado, a fé é para que você não desista e a fé é para que você tenha paciência. E uma frase que eu quero deixar para você. A fé não é para que eu veja todos os problemas resolvidos. Uma fé mágica. Não. A fé é para que eu tenha paciência, para que eu tenha perseverança e disponibilidade de ser transformado ao passar pelos problemas. Se você está passando por um problema grande, ou por um grande problema, ou se você está se sentindo pequeno diante dos grandes problemas, peça a Deus para te dar fé. Peça a Deus, como os discípulos pediram, Senhor, aumenta a nossa fé, para que você possa passar pelo problema, ao invés de sofrer, aprender. Aprender que isso tem que ser transformado, aprender que você não pode desistir e aprender que você tem que ter paciência. Deus te abençoe, até a próxima, fica com Deus.